Quem ainda quer ser professor, né? Eu tive acesso durante o desenvolvimento da pesquisa, eu acho que muito por conta de uma sorte também, aos questionários socioeconômicos que eu e meus colegas de sala respondemos quando ingressamos, fizemos a inscrição para o vestibular. Por que eu digo um pouco de sorte? Porque esses dados, sobretudo desagregados, eles são difíceis de serem conseguidos, levam muito tempo. E um tipo de pesquisa dessa de pós-doc é uma pesquisa desenvolvida em 1 ano. E eu preciso, dentro desse ano, inclusive, ter aprovação do COEP e tudo isso. Mas esses dados já haviam sido liberados para pesquisas do OSF, que é o Observatório Sociológico Família e Escola aqui. Então, eu pude utilizá-los no meu trabalho. E aí eu não tinha os dados agregados pela turma inteira. Eu pude pensar esses 31 que eu entrevistei, para poder estar retomando qual que era a nossa situação na entrada do curso. E quando eu fui fazer isso, né, pensando os dados relacionados à origem socioeconômica, o que dá para perceber é que os 10 que hoje permanecem professores, incluindo os 3 que querem continuar, 7, né, os 7 que permanecem professores, incluindo os 3 que querem continuar sendo professores e os outros 4 que querem abandonar, a origem socioeconômica não destoa do restante da turma. Então, porque uma hipótese que, em algumas vezes, levantada pela escolha da licenciatura, é que seriam os mais desfavorecidos socialmente que estariam alocados nesse curso. Esses 10 não são, a origem social deles não difere do grupo, sendo que ela é, inclusive, já um pouco superior a dos que estão alocados hoje como técnicos na área histórica. Quando a trajetória escolar pregressa, ou seja, o histórico escolar antes do ingresso na faculdade, porque nesse questionário também aparece o número de reprovações, enfim, toda essa série de coisas, também não há nenhuma desvantagem particular desses 10 frente aos outros 31. Inclusive, esses 10 apresentam indicadores mais favoráveis se comparados aos técnicos em história. Antes eles apresentavam indicadores mais favoráveis no perfil socioeconômico em relação aos técnicos e aos que trabalham fora da área. Agora eles não destoam do grupo, da média do grupo, e apresentam indicadores mais favoráveis se comparada dos técnicos. Quanto ao rendimento acadêmico, outra coisa que eu consegui durante a pesquisa dentro do colegiado de História, foi levantar os históricos escolares. Consegui a aprovação do COEP, enfim, com a aprovação do COEP, consegui fazer esse levantamento. E através do levantamento, então, tive acesso a todos os rendimentos globais durante a graduação e pude fazer esses cálculos. E aí, a gente vê um início de diferença, assim, né? Porque os que estão na educação básica, eles têm um rendimento um pouquinho inferior, embora seja um bom rendimento, porque de 4 a 5 é o melhor rendimento possível, um pouquinho inferior à média da turma, que seria de 4,4, e dos que trabalham fora da área, 4,4, e os outros 2 grupos de 4,6. Então, embora o rendimento não seja de forma alguma ruim, ele é um pouquinho inferior à média. Agora, a grande diferença que eu notei entre os que permanecem na sala de aula e os demais são os investimentos paralelos em formação ao longo da graduação, o envolvimento com atividades extracurriculares, assim, ao longo da graduação. O que eu estou chamando de atividades extracurriculares? Não é só iniciação científica, só estágio, é também as pessoas que se preocuparam, por exemplo, em ir para o Estado para começar a trabalhar em sala de aula com contratos de designado, para ter já uma experiência docente. Tudo isso que a pessoa elencou como sendo formativo na época da graduação, que ela considerou sendo um investimento em formação durante a graduação, eu considerei. E o que eu percebi, primeiro, é que tinham mais pessoas que não faziam esse investimento, que achavam que era possível fazer só o curso e depois pensar nessa inserção profissional, né? E aí eu trouxe aqui, eu montei aqui a parte os dados, e aí eu tentei, a partir do próprio relato da pessoa, e aí é uma categorização minha, identificar forte mobilização para atividades extracurriculares, fraca mobilização e nenhuma mobilização.
E no caso desse grupo, do 7, eu identifiquei um caso de forte mobilização, que é um caso de um colega que começou a trabalhar como designado no Estado logo no início do nosso curso, e que ele, já pensando nessa inserção precoce na docência. E do 7, tem 3 não fizeram outra coisa além daquele currículo obrigatório que a gente tem que cumprir de disciplinas optativas, enfim, obrigatórias. 3 deles passaram pela iniciação científica, do 7. Mas essa passagem pela iniciação científica é muito diferente da dos outros grupos, eu pude notar. Um ficou 6 meses e desistiu da bolsa. Sendo que ele tinha sido, na verdade, ele fez uma disciplina optativa em um outro curso, foi convidado para começar a trabalhar, e ele começou e desistiu. O outro não teve a bolsa renovada, o que dentro, pelo menos nesse universo, foi o único caso que a pessoa era bolsista, pediu renovação e não teve a renovação. E o outro ficou 6 meses e o projeto acabou, no qual ele tinha sido alocado, e ele falou que ele não teve interesse em ir para outro projeto, que ele preferiu deixar a iniciação científica. E isso é bem diferente, só dá para comparar com os que não trabalham na área hoje, né? Em termos do que seria esse percentual, né? 14,3% ali de forte mobilização e 16,7%. Eu sei que o universo é pequeno para usar a porcentagem, mas eu achei que era a melhor forma de estar tentando apresentar os dados para vocês. E a ideia, pelo menos inicial que eu tenho, é de comparar esses dados com de 2 outras turmas. Uma que formou o ano passado, 10 anos depois então da minha, e outra que formou 10 anos antes da minha. Tentar fazer essa comparação, e também com o grupo da PUC, que formou na mesma época. Porque meu companheiro, ele é formado em História pela PUC no mesmo período, então tem também uma facilidade de contato com essas pessoas. Então a porcentagem também ajuda a visualizar e ajuda também a fazer essa comparação que eu estou pensando em fazer. E outra coisa que chama atenção é que é o grupo com menos investimento em pós-graduação. E aí eu estou falando pós-graduação tudo junto, desde a licenciatura, mestrado, doutorado, não estou fazendo essa distinção, falando se fez algum investimento ou não fez, né? E aí a gente vai ter 71,4% que não fez esse tipo de investimento, sendo que a média da turma seria 38,7%. Então, um número bem superior e bem superior aos outros grupos, né? Também. De que gira em torno de 30%. Profissionais do ensino superior eu nem vou, porque para seguir esse tipo de trajetória tem que fazer um investimento na pós-graduação, então nem vou considerar, mas dos demais, 30% e 30%, né, nos outros grupos. Sendo que os planos de carreira dos professores são mais favoráveis a reajuste no caso de investimento em pós-graduação do que os que estão nos outros grupos. Então eu achava que teria uma tendência a ter um investimento maior que não apareceu aqui. Mas quem são os que querem ainda ser professor, né? Então, aí, deixando um pouco esses números aí de lado, eu vou contar um pouco a história dessas 3 pessoas que são professores hoje dessa turma e querem continuar sendo professores. São 3 homens, Carlos, o Bernardo e o João, são todos nomes fictícios. Então, foi a aprovação que eu tive no COEP. Eu queria usar os nomes verídicos, porque eu quero fazer uma exposição na Fafiche com os resultados da pesquisa, e queria usar o material das pessoas. Mas, infelizmente, a demora tanta a demora para conseguir uma aprovação com o nome fictício, que eu tive que optar pelo pseudônimo para poder trabalhar mesmo. O Carlos, eu coloquei assim, né? Eu tentei montar uns perfis. E o Carlos, eu coloquei, quando ser professor é um ganho. O Carlos, ele é um colega que já mais velho dentro dessa turma, que já havia feito 2 tentativas anteriores de ingresso no curso da História, e vem de uma trajetória toda na escola pública. Ele
tentou os 2 vestibulares anteriores para a História. Dentro do perfil socioeconômico, em termos da origem social, uma pessoa de camadas populares, com pais com baixa escolaridade, uma renda mensal média muito menor do que a média do grupo. E ele é uma das pessoas que ele é professor desde que nos formamos, hoje trabalhamos na rede estadual, é vice-diretor de uma escola, professor concursado do Estado, em 2 cargos. E ele foi um dos relatos mais tranquilos sobre essa experiência de ser professor. Ele é um dos que fala com mais tranquilidade, com mais orgulho, e sendo que em alguns casos a pessoa falando era assim, um retrato do mal-estar docente, no caso dele não. Era um retrato do bem-estar docente. Ele gosta de ser professor, ele quer continuar sendo professor e ele vê muitas vantagens em ser professor. E isso, quando ele fala, ele compara sempre a família dele, a realidade de onde ele saiu, de onde ele veio. E ele se sente muito respeitado, inclusive, na sua família, entre os seus vizinhos, enfim, entre as pessoas da sua convivência, por ser professor. Então, para ele, ser professor, mesmo na rede estadual, que dentre os colegas que passaram pelo Estado, e são muitos que começam no Estado, a grande maioria, é o lugar de onde se fala das piores condições de trabalho, dos piores salários, enfim. E não é o caso que aparece nessa entrevista. Então, para ele, ser professor é um ganho, vamos dizer assim. O Bernardo, é interessante, muito interessante. O Bernardo foi o que me fez mudar o título da pesquisa. Eu coloquei quando ser professor é o melhor custo-benefício. Ele faz uma análise muito frivolista assim, da trajetória dele ao longo da entrevista, é interessante. E ele conta que ele é de origem de camadas médias, ex-aluno do Colégio Santo Antônio, durante grande maioria da trajetória dele, com exceção dos 2 últimos anos do ensino médio. Ele é professor da rede privada de ensino, de um colégio grande da cidade, de cursinho. Dos professores, é o que tem uma carga horária menor e o que recebe um salário muito superior. Ele trabalha 20 horas em sala de aula e tem um salário muito superior àqueles que têm uma carga horária, às vezes, mais do que dobrada do que ele tem. E ele fala que ao longo da graduação ele só fez as disciplinas, que ele não se interessou e que, olhando para trás, ele acha que ele não tinha maturidade suficiente para saber o que era a faculdade. Tanto que depois ele começou um outro curso com uma outra postura, embora ele tenha desistido. Ele fala que se hoje ele tivesse essa ideia, ele faria, isso é uma frase dele, eu faria pelo menos uma carreira acadêmica. E que ele acha que dentro das condições que ele vive hoje, do trabalho que ele tem hoje, e da trajetória que ele construiu de formação, dos investimentos que ele se sente disposto a fazer, que ele está numa ótima posição e ele gosta de dar aula. Ele falou que não se aborrece. Alguns relatos dos colegas que estão aborrecidos com os outros colegas de trabalho, com a realidade da escola, com a cobrança da escola privada, isso não aparece na fala dele de forma alguma. E temos ainda um terceiro homem, que é o João. O João, ele é professor da rede municipal, em 2 cargos. Vem de escola privada, e ele é um caso que ele fala que aprendeu a ser professor dentro de casa, porque ele é filho de pai e mãe professores, sendo que ele cresceu dentro de uma escola, porque o pai tinha uma escola quando ele era criança. E ele passou por todos os lugares da docência durante essa trajetória. Ele foi da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, de cursinho, do EJA, da rede municipal de Contagem, todo esse tipo do SENAC, todo esse tipo de experiência. E ele fala que para ele ser o professor, com todos os problemas que ele sabe que a profissão tem, é uma opção. E que ele acha,
ele quer ser professor de escola pública da região periférica. É a opção dele, que ele fez. E é onde ele vê, ele largou a rede privada para continuar nesse lugar. É uma opção que ele fez.